Lembrando aos irmãos que o Evangelho de Mateus, ele é todo estruturado em cima dos 5 grandes discursos de Cristo, as 5 grandes porções de ensino da parte de Jesus. Sendo que hoje nós vamos encerrar o terceiro destes discursos narrados aqui no Evangelho de Mateus, que são as conhecidas parábolas do reino. Nesta sessão, Jesus ensinou por meio de parábolas alguns mistérios acerca do reino dos céus. Que mistérios são esses que Jesus ensinou aqui nas parábolas? São elementos sobre o reino de Deus que não podiam ser conhecidos anteriormente, mas que agora, depois dessa nova revelação de Jesus, passam a ser conhecidos. Nós aprendemos até aqui, por meio dessas parábolas, que o reino do Messias não chegou neste mundo da maneira esperada pela maioria dos judeus, por meio de força política ou militar, mas o reino dos céus entrou no mundo por meio de uma simples pregação, por meio da palavra do próprio Messias, que como uma semente foi semeando essa palavra no mundo, alcançando então o coração daqueles que serão os herdeiros eternos deste reino. Aprendemos também que nesse tempo presente, os habitantes do reino conviverão em meio aos opositores do reino, e que isto vai acontecer até um determinado momento da história, onde os anjos de Deus farão a separação entre aqueles que seguiram o Messias e aqueles que rejeitaram o Messias. Jesus também ensinou que o reino ele chega de uma maneira insignificante aos olhos do mundo, mas este reino vai alcançando a sua forma madura de maneira inevitável. E aí então nós veremos o reino na sua forma gloriosa. E aprendemos também que felizes aqueles que encontram este reino, aqueles que respondem com alegria à pregação do Evangelho, pois estes encontraram o maior dos tesouros neste mundo, um tesouro que possui um valor imensurável. E hoje nós veremos o ensino contido nas 2 últimas parábolas que nós encontramos no capítulo 13, versos 47 a 52. Então acompanhe comigo a leitura deste texto. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam sim. Então Jesus lhe disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Irmãos, o foco principal da exposição desta noite será a primeira dessas 2 parábolas, a parábola da rede. E esta é uma parábola bastante semelhante da parábola do joio e do trigo. E certamente Jesus quer aqui reforçar neste momento algo que ele já falou e ensinou anteriormente. Ele demonstra com isso a importância deste evento escatológico que está sendo enfatizado aqui. Nós vamos analisar os 3 principais elementos desta parábola, que são a rede e os 2 tipos de peixes, os peixes bons e os peixes ruins. E vamos tentar entender o que eles representam e qual o ensino por trás destes elementos. E aí então eu vou concluir a exposição de hoje com uma explicação breve da última parábola, a parábola do escriba. Então vamos ver aqui o primeiro elemento de destaque presente nesta penúltima parábola do capítulo 13. Iniciamos pela rede. No verso 47, o texto diz que o reino dos céus é ainda, mais uma vez, ele está fazendo mais uma comparação, já fez várias vezes ao longo dessas parábolas do capítulo 13. É ainda semelhante a uma rede que foi lançada no mar e apanhou peixes de toda espécie. Eu não sei se todos aqui vão lembrar, mas eu disse anteriormente que a explicação
que Jesus forneceu na parábola do joio e do trigo, ela seria fundamental para o entendimento das demais parábolas. Das demais parábolas onde Jesus não explica de maneira detalhada. Aquela explicação, ela lançaria luz sobre as demais. Em nenhuma outra parábola isso é tão verdadeiro quanto nesta parábola da rede. Na verdade, o que nós temos aqui é uma parábola muito semelhante. O foco é exatamente o mesmo: o reino dos céus e a sua atuação nesta presente era, além de ressaltar uma situação extremamente incômoda que vai acontecer ao fim desta era. O reino dos céus é ainda semelhante com uma rede que foi lançada ao mar. Na parábola do joio, o campo onde havia joio e trigo era o mundo. Agora, nesta parábola, o mundo é o mar. O reino é semelhante a uma rede que foi lançada no mundo. E de que forma o reino é lançado no mundo? Levando em conta o que Jesus já nos ensinou até aqui, o reino ele é lançado por meio de uma pregação, por meio de uma palavra, por meio da palavra do próprio Messias, por meio do anúncio público do Evangelho. O reino, ele avança livremente por todo o mundo por meio da pregação. E esta pregação, ela vai alcançando o ouvido de todo tipo de pessoa. Essa parábola lembra muito o chamado apostólico dos irmãos Pedro e André. Jesus, quando se encontrou com eles, junto ao mar da Galileia, Pedro e André, eles estavam ali lançando as suas redes no mar, como bons pescadores que eles eram. E aí então Jesus se aproxima dele, você pode ler isso em Mateus capítulo 4, verso 19, e diz para ele: venham comigo, eu farei de vocês pescadores de gente. Pedro e André, na sequência de ouvir isso de Cristo, eles abandonaram as suas redes e seguiram com Cristo. E posteriormente nós sabemos que sim, eles se tornaram pescadores de homens. Eles lançaram não mais as suas redes de pesca, mas as redes do Evangelho do Reino por meio da pregação. E nesta noite, irmãos, a rede do Reino dos Céus, ela será lançada sobre cada um de nós. Todos nós seremos fisgados por essa rede, por essa pregação. Caberá apenas a nós aqui distinguir que espécie de peixe nós somos. Segundo o texto, há apenas 2 tipos de peixes. Existem peixes bons e peixes ruins. Essa diferença entre as 2 espécies, nós vamos ver em detalhes na sequência. O que eu vou fazer agora, irmãos, é estender a rede do reino sobre cada um de nós. E de que forma isso é feito? Por meio de uma pregação, de uma mensagem, de uma palavra. Que mensagem é essa? A única capaz de nos salvar. É a pregação clara do Evangelho. Uma mensagem que nunca é repetida em excesso. Uma mensagem que nunca se torna cansativa. E que deve sim ser repetida constantemente nos nossos ouvidos. E como eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, uma pregação clara do Evangelho, ela deve envolver os 4 pilares da fé cristã: criação, queda, redenção e consumação. Então eu convoco todos vocês a olhar para a criação. Olhe para a perfeição do mundo que nos rodeia. Olhe para a singularidade da raça humana. E nisso veja as marcas de um Criador. Olhar para a perfeição do nosso planeta, olhar para o ajuste fino do universo para que haja vida,
para que a vida possa existir, isso deve nos levar racionalmente a uma evidência sólida de que há uma mente, de que há um arquiteto por trás de tudo isso que existe e foi criado. Olhar para a criação e reconhecer um Criador é semelhante a alguém que sofre um naufrágio. E essa pessoa acaba em uma praia. E nesta praia a pessoa percebe que existe ali imagens esculpidas em rocha. E ao andar nessa praia, ela percebe que há ali um quiosque abandonado. O que essa pessoa supõe ao olhar para essas coisas, essas evidências? Será que uma pessoa que sofre um naufrágio e para em um lugar onde há imagens esculpidas em rocha, onde há casas construídas, será que ela ia chegar ali e ia dizer: nossa, isso aqui só pode ser obra do acaso? Essas imagens esculpidas aqui foram resultado de bilhões de anos da água batendo ali e aquilo foi sendo esculpido. Olha, essa casa que foi construída, isso aqui foi um furacão que passou por ali e derrubou algumas árvores que aleatoriamente caíram no formato de uma casa. Será que a pessoa iria supor esse tipo de coisa? É claro que não. Naturalmente, qualquer um de nós nessa situação diria: eu estou salvo. Porque existe aqui neste lugar vida inteligente. Existem pessoas aqui que podem me ajudar. Essa é a resposta natural e lógica a isso. Da mesma forma que deveria ser a mesma resposta dada a cada um de nós quando nós olhamos para o universo criado. Ao olhar para a criação, nós deveríamos ser levados a dizer: existe um Deus, existe um Criador, existe uma mente, um arquiteto por trás de tudo isso. Mas aí nós também poderíamos pensar: mas se existe um Deus Criador, por que nós não temos um relacionamento direto com Ele? Por que Ele não se revela de maneira clara, Ele não vem para cada um de nós e diz: eu existo? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Ou ainda, se Deus mesmo existe, um Deus criador, que tem todo esse poder, como que Ele permite tanto sofrimento neste mundo que Ele mesmo criou? E aí, neste momento, irmãos, diante destas dúvidas que muitas pessoas têm, e muitas têm dúvidas sinceras a respeito disso, nós precisamos explicar agora sobre a queda, sobre o pecado. Deus sim tinha um relacionamento face a face com sua criação. Deus andava de maneira pessoal com os primeiros seres humanos criados. Era uma perfeita comunhão. Mas foi o homem que decidiu quebrar essa comunhão, este relacionamento. O homem se distanciou de Deus. Ele decidiu seguir o seu próprio caminho, desobedecendo e rejeitando a palavra do seu Criador. Ele abriu mão da verdade e se apegou à mentira. E ao trilhar o seu próprio caminho, o homem só encontrou miséria. O pecado entrou neste mundo e Deus, ele não podia mais ter comunhão por conta da sua natureza santa e por conta da maldade que se encontrava no coração do homem. E desde então o homem experimenta neste mundo todo tipo de sofrimento, sendo o pior deles a morte. Mas Deus, por ser bondoso, amoroso e misericordioso, Ele providenciou um meio para resolver esse problema. Ele providenciou um plano para redimir a sua criação. E esse plano envolvia a morte, o derramamento de sangue. Pois apenas com o pagamento definitivo do salário do pecado, a morte poderia ser retirada e o homem poderia voltar a ter comunhão com Ele. Quem poderia pagar tão alto preço? Quem poderia reconciliar homens pecadores com um Deus santo? Apenas alguém que representasse
Tanto raça humana quanto o próprio Deus poderia fazer algo assim. Foi então que Deus não levou em conta a sua posição e glória e se fez um de nós. Deus, ele se encarnou na pessoa de Jesus. Na cruz, então, Cristo providenciou o perfeito pagamento. Providenciou a redenção no seu sangue. Mas não somente isso. Nós não seguimos apenas um homem que disse ser Deus, que disse ser o Salvador dos homens, e depois simplesmente ele morreu. Jesus morreu, derramou o seu sangue em favor de muitos, mas ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós podemos ter a certeza de que o preço pago foi aceito. Ele venceu a morte, o nosso maior inimigo. O preço foi pago. Basta agora cada ser humano reconhecer o seu estado pecaminoso, reconhecer a sua própria rebelião, se arrepender desta situação e confiar naquilo que Deus providenciou em Cristo. E aí, depois de tomar posse disso, é necessário perseverar e confiar até o fim, na certeza e na esperança do reino consumado, o reino prometido, a restauração, a redenção definitiva de toda a criação. Porque aí sim nós viveremos novamente e eternamente em perfeita comunhão com aquele que nos criou. Nós veremos novamente, face a face, o nosso Deus que nos criou na pessoa de Jesus Cristo. Em um reino onde não haverá mais nenhuma mancha do pecado, nenhum mal, nenhum sofrimento, nenhuma doença, nem nada daquilo que o nosso pecado trouxe a este mundo presente. Nós podemos confiar nas palavras de Jesus, quando ele diz em João 6,40, de fato, a verdade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e crer nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esta é uma promessa maravilhosa, e nós podemos confiar nela, porque Jesus ressuscitou. Essa, irmãos, é uma breve exposição sobre as boas notícias do Evangelho do Reino, sobre a mensagem de salvação que existe em Jesus Cristo. A rede foi lançada sobre nós. Cabe agora identificarmos se no tempo presente somos peixes bons ou ruins. E por que isso é importante? Porque no fim desta era, esses peixes da parábola serão separados e terão destinos eternos completamente diferentes. Vamos então tentar entender os outros elementos aqui da parábola. Vejamos agora os peixes bons. Verso 48. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Então o texto diz que depois que a rede já estava cheia de peixes, os pescadores passaram a separar as espécies. E essas espécies são apenas duas categorias: peixes bons e peixes ruins. Usando a explicação da parábola do joio para complementar aquilo que é explicado aqui, nós podemos supor que esses pescadores que fazem a separação direta dos peixes, eles representam o mesmo que os ceifeiros, representados na parábola do joio. Portanto, esses pescadores são os anjos do Senhor. Mas a figura deles não é o foco da parábola. Pouco importa, de fato, quem são os pescadores. O foco está neste evento de separação que ocorrerá no fim desta era presente. O foco é a separação dos bons dos ruins. E nesta questão, esta parábola, ela é esclarecedora. Ela nos ensina pontos importantes sobre quem são os bons e quem são os ruins. Isso é importante porque nós, normalmente,
tendemos a pensar em pessoas boas e pessoas ruins apenas em termos morais. Porém, irmãos, repare o ensino aqui. Lembrando que uma parábola, ela é um recurso de ensino que foi muito usado por Jesus, que usa a ilustração de algo do cotidiano das pessoas para ensinar verdades profundas e espirituais. Então vamos pensar nesse caso de pescadores fazendo a separação dos peixes que foram pegos pela rede de pesca. Como que eles fazem essa escolha? Como que eles vão determinar quais são os peixes bons e quais são os ruins? E, obviamente, essa escolha aqui, usando a ilustração, ela não é moral. Os pescadores não ficam ali, vou escolher esse peixe porque ele foi um bom peixe. Ele não matou, ele não roubou, ele tinha uma boa conduta moral no mar, então ele é um peixe bonzinho, vai para o cesto. Esse peixe aqui eu vou jogar fora, porque ele era um peixe predador, comia outros peixes, é um peixe mau. Não é assim. Obviamente que não era por questões morais que um peixe era bom ou ruim. Então, com base em que essa separação era feita de acordo com a cultura daquele tempo? Essa separação era feita com base na lei de Deus. Na lei que Deus entregou a Moisés, lá em Levítico 11, existe uma lista de peixes que eram cerimonialmente impuros. Esses peixes impuros, que não tinham barbatanas ou escamas, eles não possuíam um valor de mercado, porque ele não era consumido pelo povo judeu. E aí, então eles eram descartados na pesca. E é com base nisso, nessa separação com base na lei, que nós devemos então pensar. Se Cristo ele está aqui ensinando por meio de uma ilustração que essa separação essa separação que vai ocorrer lá no fim desse tempo, ela não acontece por questões morais, mas é uma separação de acordo com a palavra revelada de Deus. Como então saber quem são bons e maus? E aí a gente vai para a Escritura. A Escritura tem que nos dar o conceito de bom e ruim de acordo com ela. E é isso que nós vamos fazer agora. Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3. Em João 3, muitas pessoas decoram o versículo 16, né? João 3,16 é considerado por muitos o versículo-chave de toda a Escritura. Mas esse é um texto muito melhor entendido quando nós lemos todo o parágrafo, que vai de João 3,16 até o verso 21. Esse texto aqui vai nos servir de ajuda para identificarmos essa separação de bons e ruins. João 3,16 a verso 21, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem que não vai perecer, segundo o texto de João 3? Quem que não vai perecer aqui? O que crê em Jesus. Esse não vai perecer. Não há aqui nenhuma obrigação moral ou de obras relacionadas diretamente com a salvação. Na parte final do texto, nós vemos que as obras más são apenas a evidência de um coração não regenerado que foge da luz. E por outro lado, as obras boas são a evidência de um coração que foi regenerado e que busca cada vez mais a luz. E isso é muito importante, porque muitas pessoas pensam que no céu vai haver uma balança, onde Deus vai pesar as coisas boas de um lado
que a pessoa fez tudo que ela fez de bom, e do outro lado ela vai botar tudo aquilo que a pessoa fez de mal na sua vida. E aí então, se as coisas boas pesarem mais do que as más, essa pessoa está salva. Só que esse tipo de pensamento não é encontrado em lugar nenhum das Escrituras. Salvação não se baseia em uma balança de coisas boas e ruins, muito pelo contrário. E aí eu vou ler mais alguns textos que tratam desse assunto a nós. Não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Começando com um texto clássico sobre esse assunto, Romanos 3, 10 a 12. Ele diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí você pega Isaías 64, versos 6 e 7, diz lá, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades se arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o seu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque esconde de nós o teu rosto e nos consomes por causa de nossas iniquidades. E aí voltamos em Romanos 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ainda mais, Marcos 10, 18, Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Irmãos, isso aqui é básico, é fundamental para o entendimento da salvação que existe em Cristo Jesus. Nós precisamos abandonar uma ideia que é muito comum nos nossos dias, de que existem pessoas boas que merecem estar no céu com Deus. Segundo o texto bíblico, só existe um bom, e este é Deus. Essa bondade, essa santidade de Deus, ela está revelada na sua lei. Uma lei da qual nós somos completamente incapazes de guardar ela completamente. A lei revela a nossa incapacidade. Diante dos olhos do Senhor, nós somos todos maus. Todos somos culpados de crimes contra Ele. Nós transgredimos diariamente a santidade do caráter de Deus. Portanto, irmãos, a conclusão é que os bons são aqueles revestidos de bondade. Os justos são aqueles revestidos de justiça. Deus vai ajuntar nos seus cestos, nos seus celeiros, Deus ajuntará no seu reino aqueles que estiverem cobertos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Redentor, pelo sangue de Cristo. Aqueles que estiverem unidos a Jesus. E eu digo não apenas nominalmente, não adianta dizer eu sou cristão, eu creio em Jesus. Você precisa estar intimamente em um relacionamento pessoal de fé, de profunda confiança. Você quer estar seguro no dia em que houver a separação de bons e de ruins? Então esteja unido ao único que é bom. Esteja revestido com a justiça do único que é justo. Esteja limpo com a obra do único que pode nos purificar. E este é Jesus Cristo. É preciso, irmãos, compreender que há um risco enorme de nos acharmos bons o suficiente. É um risco gigantesco
de olharmos para nós mesmos e pensar, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não acredito que Deus vai me condenar ao inferno eterno, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Nós não podemos cair no erro de achar que merecemos o reino, que nós merecemos a salvação, porque a Bíblia, ela anula completamente essa possibilidade. A Bíblia coloca nós, seres humanos, como alguém completamente dependente das obras de outra pessoa. Esse é o primeiro passo, irmãos. É reconhecer isso, a sua própria miséria, a sua própria incapacidade. É reconhecer que eu não sou bom o bastante, que eu sou mau. E então buscar um Salvador. Você precisa reconhecer que precisa ser salvo. Reconhecer que precisa de alguém para pagar o preço pelo seu pecado. E este Salvador é nos oferecido no texto bíblico. É Jesus. Vejamos agora a outra espécie, os peixes ruins. Vamos fazer a leitura dos versos 48 a 50. E quando já estava cheia, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que nós temos aqui, irmãos, em especial nos versos 49 e 50, é a explicação da parábola da rede. Nessa explicação, nós podemos perceber que é dada uma ênfase muito maior ao destino da segunda espécie de peixes, ao destino dos ruins. Toda a parábola nos conduz para um determinado momento no plano escatológico de Deus. Neste tempo presente, duas espécies de peixes, que representam dois tipos de pessoas, convivem juntos até um determinado dia em que serão devidamente separados, e aí terão seus destinos eternos. Haverá uma separação entre maus e justos, sendo que os maus serão lançados na fornalha acesa. Este lugar onde os maus passarão a eternidade, ele é descrito ainda no texto como um lugar de choro e ranger de dentes. Repare, irmãos, que esse versículo 50 é uma replicação idêntica do verso 42. Você tem as mesmas palavras, Jesus está reproduzindo as mesmas palavras de quando ele disse aos seus discípulos sobre a parábola do joio e do trigo. E por que Jesus replica esses dois versículos, essas duas frases tão próximas, no mesmo discurso? Simples, porque ele quer enfatizar algo muito importante. É assim que nós fazemos quando nós queremos enfatizar alguma informação, nós repetimos ela constantemente. Então Jesus quer aqui colocar na mente dos seus discípulos e na mente de todos os que receberiam essa mensagem, e ele faz isso por bem de todo mundo, para o bem de cada um daqueles que tiverem acesso a ela, de que este tempo de separação, de juízo, ele é real e inevitavelmente ele vai acontecer em algum momento da história. Ele vai acontecer, vai haver a separação e os maus vão ser jogados na fornalha acesa. E fazendo uma síntese aqui da mensagem de todas as parábolas do reino contadas até aqui, essas mensagens elas convergem para esse momento futuro de julgamento. Eu diria que o resumo desta mensagem seria mais ou menos assim, como se Jesus falasse ao seu discípulo: olha, eu vou resumir todo o ensino aqui. Não se surpreendam se o reino de Deus, neste presente momento, se mostra insignificante aos olhos do mundo. Porque um dia este reino será inevitavelmente glorioso. No tempo presente, o reino, ele vai avançando de maneira quase imperceptível, mas ele está aí recrutando os seus moradores. O valor
deste reino é semelhante a um tesouro imensurável. Portanto, preguem ao mundo a necessidade do reino dos céus e lembrem cada pessoa sobre a necessidade que todos têm de tomar posse do reino agora, neste presente tempo, porque o destino daqueles que rejeitam esta pregação, que rejeitam o evangelho, é terrível. Choro e ranger de dentes esperam essas pessoas. Se preguem com urgência. E em 4 oportunidades relatadas aqui no Evangelho de Mateus, Jesus repete estas mesmas palavras sobre o destino dos maus, como sendo um lugar onde haverá choro e ranger de dente. Ele vai dizer isso em Mateus 8:12, 13:42, 13:50 e 25, verso 30. Em 4 oportunidades ele enfatiza: o destino eterno dos maus, haverá choro e ranger de dente. Isso sem considerar outros tantos textos que ele diz que esse lugar é um lugar de punição eterna ou de castigo eterno. Este é o destino dos maus. E Jesus faz isso para mostrar a urgência. Ele quer abrir os nossos olhos para isso. Agora, mais uma vez, é importante que tenhamos o entendimento bíblico de quem são os maus. Porque o erro, mais uma vez, pode ser de pensarmos em maldade apenas em um sentido moral, relacionando aos crimes de uma pessoa. E é por isso que nós temos que entender biblicamente quem são os maus. E a gente pode iniciar essa busca pensando em uma pessoa específica que é representada na Bíblia em diversas oportunidades com o nome próprio de maligno. O que faz de Satanás maligno? O que faz de Satanás o inimigo de Deus? Biblicamente, a gente pode chegar à resposta de que o que define Satanás como inimigo de Deus é basicamente a sua oposição ao Senhor, a sua desobediência. A sua vida consiste em tramar contra tudo aquilo que Deus mais valoriza e ama. E por fazer isso, ele é maligno. Eu vou novamente lembrar vocês de como Jesus definiu os membros da sua família no texto que encerra o capítulo 12 aqui de Mateus. Jesus disse que faz parte da sua família aqueles que estão em um relacionamento de discipulado com ele. Ou seja, aqueles que estão sendo ensinados, que se importam com as suas palavras e que buscam viver de acordo com elas. A consequência é que as demais pessoas, aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que estão em estado de dúvida, aqueles que vivem em neutralidade em relação a Jesus, incluindo aquelas pessoas que buscam Jesus para receber os seus milagres, mas que não estão preocupados com o seu ensino, estes não são membros da família de Jesus. Estes não estão unidos ao único que é essencialmente bom. E se nós não somos membros da família de Jesus, o fato de não estarmos unidos a Cristo em um relacionamento íntimo de discipulado faz de nós membros da família dos opositores, dos inimigos de Deus, membros da família do maligno. Não há como suavizar isso, irmãos. Ou nós estamos com Cristo, envolvidos com Ele, com seu ensino, preocupados com as suas palavras, desejando viver mais e mais perto dele. Do contrário, nós não fazemos parte da sua família. Nós fazemos parte da família de Satanás. A origem do mal é a rebelião das criaturas contra Deus. Isso é ser mau. É desprezar a Deus. É não querer saber dele. É viver como se ele não existisse. Esses que recusam
a oferta graciosa de Deus em Cristo, uma oferta de salvação, de redenção, de esperança que nós encontramos no reino. Esses são os que se opõem a ele. E aqui eu vou juntar dois textos bíblicos para concluir o raciocínio sobre os maus, segundo as Escrituras. Usando novamente Romanos, capítulo 3, verso 9 e 12. Ele diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há uma única pessoa neste mundo que seja de fato bom. Não há nenhum justo. E qual a conclusão disso? Que nós todos somos maus. Todos estamos debaixo da maldição do pecado. Todos nascemos pertencendo à espécie de peixes que será lançada na fornalha acesa. E isso deveria nos deixar apavorados. E deveria nos levar a questionar: mas será que existe salvação então? Será que existe uma forma para nos livrarmos desse fim? Será que tem como estar livre desse destino eterno e terrível, descrito como uma fornalha acesa? João 8, 24 vai nos ajudar a responder isso. Jesus disse: por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. João 8, 24. Jesus está dizendo aqui nesse texto: vocês morrerão nos seus pecados. Isso é inevitável. E aí ele coloca se, né? E é importante dar ênfase nesse se, né? Por isso eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados. Porque se não crerem que eu sou, se você não crer que Jesus é Deus que encarnou, se você não confiar nele como seu Senhor e Salvador, então, segundo o texto, vocês morrerão nos seus pecados. Todos somos maus. Todos. Mas permanecem maus aqueles que recusam a oferta da graça. Aqueles que não estão unidos com o único que de fato é bom. E hoje é o dia de você se decidir por um relacionamento pessoal com o Messias. Hoje é o dia de você se apropriar de Cristo, tomar posse dele, da sua obra da cruz, de você querer um relacionamento com ele, de você querer buscar a sua palavra, o seu ensino e viver de acordo com ele. Hoje é a decisão que você tem que tomar de fazer parte dos peixes bons, porque estes estão destinados a um reino de valor imensurável. E aí eu pergunto: o que você fará em relação a esta oferta de vida que existe em Cristo e no seu reino? O que você vai fará? O que você fará com essa pregação? O que você fará com Jesus Cristo? Você o seguirá como um bom discípulo ou você o rejeitará? Eu oro para que Deus lhe conceda olhos espirituais neste momento, para que você se torne capaz de tomar a decisão certa, porque do contrário, irmãos, neste dia escatológico de separação, se você se encontrar entre os que permaneceram em oposição a Cristo, você certamente se lembrará da oferta de graça presente no Evangelho, que um dia você ouviu, mas recusou. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Aí então o texto termina, as parábolas do reino, elas encerram nos versos 51 e 52.
onde é dito: então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? E eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, depois de explicar a parábola do joio, depois de contar essas outras 3 parábolas, Jesus pergunta aos discípulos se eles haviam entendido todas as parábolas. E a resposta dele foi que sim. Sim, nós compreendemos. E aí então Jesus encerra esse seu momento de ensino com mais uma parábola, a parábola do escriba, né? Por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Um escriba, irmãos, era um mestre da lei, ou em uma linguagem mais simples, ele era um professor das escrituras. Os escribas eram homens instruídos no texto do Antigo Testamento, nas profecias que anunciavam a vinda do Messias, do seu reino. Aqui Jesus está citando um escriba que foi instruído no reino dos céus, ou seja, que de forma semelhante aos discípulos compreenderam as novas revelações sobre o reino que foram trazidas pelo ensino de Cristo. Este escriba, amplo conhecedor das Escrituras, agora também conhece estes mistérios do reino que foram revelados. E por conta disso, ele é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. As coisas novas, irmãos, são as revelações do reino. As coisas velhas são os ensinamentos contidos no Antigo Testamento. Agora, neste momento, o escriba ele pode tirar do depósito do seu coração e ensinar os seus alunos, como um bom mestre da lei faria, tanto o novo ensino do reino, quanto o antigo ensino. E é importante frisar isso aqui, irmãos. As coisas velhas aqui não têm o sentido de coisas que não são mais úteis e que, portanto, têm que ser jogadas fora. Ele só está dizendo que esse escriba agora possui novos ensinamentos a transmitir além daquilo que ele já ensinava. Nós não descartamos as coisas velhas simplesmente porque elas são antigas. Nós só descartamos aquilo que não tem mais valor ou utilidade. O que não é o caso do Antigo Testamento. Jesus já havia afirmado a autoridade das Escrituras. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, verso 18, que nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então ele está dizendo que toda revelação é importante. É o escriba conhecedor do Antigo Testamento, agora conhecendo os mistérios do reino, ele poderia ensinar, tirar do seu coração, tanto as coisas antigas, que falavam nas profecias, quanto as coisas novas, os mistérios revelados do reino no Novo Testamento. Então, a síntese dessa última parábola é de que toda a revelação de Deus é importante. Conforme Paulo diz em 2 Timóteo 13, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Com isso, irmãos, nós encerramos as parábolas do reino e na próxima semana nós vamos analisar o texto final aqui do capítulo 13, que é um texto de transição que vai nos preparar para as narrativas do capítulo 14 até o quarto discurso de Jesus, que vai iniciar lá no capítulo 18. Mas eu quero que você pense por um instante, antes de nós orarmos, a respeito na sua situação atual, a respeito sobre o que você fez, ou o que você está fazendo a respeito da oferta que o Evangelho nos apresenta, com a salvação que é oferecida por meio de Cristo. Você é um daqueles que apenas diz crer, um simpatizante? Você é um daqueles que se opõe a isso e acha tudo muito absurdo? Ou você é daqueles que se compromete com Cristo, que tem desejo de conhecer mais dele e que quer de fato viver um relacionamento unido a Cristo e um verdadeiro discipulado? A nossa resposta a isso é fundamental e determinante para sabermos
em qual grupo nós estaremos no dia da separação. Vamos orar, Deus.